O Senhor me deu uma mensagem para trazer ao vosso coração hoje, iniciando no versículo de número 26, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Oremos ao nosso Deus, irmãos e irmãs. Deixe-me deixar o celular aqui no modo avião, porque o Senhor vai falar conosco na pregação. Senão todos no dia do Natal vão enviar nessa hora a saudação. Mas a nossa maior emoção é ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pela tua graça e pela grande salvação que nos deste em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, está claro para cada um de nós que nenhum de nós tem justiça própria. Mas se estamos aqui é porque fomos amados por Ti, Deus, antes que o mundo houvesse. E porque Tu enviaste Teu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. E é isso que celebramos nesta noite, a vinda de Cristo ao mundo. Ó Pai, te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, na hora certa, trouxe essa salvação maravilhosa para o nosso coração. E nós vivemos palmilhando o chão da história, na certeza, Deus, ó Pai, de que a nossa vida não acaba aqui,
mas nós temos uma eternidade inteira a viver diante de Ti por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pai, mas muitas vezes a caminhada da fé é composta de momentos de grande luta, momentos de grande vicissitude, momentos de grande angústia, momento de grande dor. Pai dos céus, eu quero pedir que nessa hora a Tua palavra contemple o coração de quem está aqui. Alguns talvez estejam exultando, alguns talvez mais analíticos, outros até duvidosos. Que bênção é saber que a Tua palavra tem provisão para cada um de nós. Fala, portanto, Deus, ao nosso coração. Abençoa a nossa vida. E, ó Deus, reaviva o nosso coração. Fala poderosamente, ó Deus, apesar deste Teu servo limitado, frágil, enfermo, mas sustentado pela graça do Senhor. Aquece o nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Querido amigo e irmão, um dos filmes que eu vi que mais me impactou na vida tem como nome em português Corajoso. O nome desse filme tem a ver com a vida de Josh McDowell. Esse homem foi, talvez depois de Billy Graham, um dos maiores evangelistas usado por Deus no século XX. Mas Josh McDowell não começou crendo. Ele escreveu aquele livro Mais que um Carpinteiro. E ele começou a escrever aquele livro para refutar a crença dos cristãos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio nos salvar de nossos pecados. Enquanto ele pesquisava com os recursos que tinha nas melhores bibliotecas do mundo, ele foi chegando à consequência de que todas as evidências demonstravam que Cristo Jesus nasceu de uma virgem, morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e se tornou o Salvador. Ele aprendeu sobre a vida de grandes intelectuais da história da humanidade, que no início começaram querendo refutar a fé cristã e se propuseram a um estudo sincero, buscando as verdadeiras evidências, e todas estas pessoas, na maioria das vezes, chegaram à conclusão de que Jesus Cristo é Deus, de que Ele é o Salvador, de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas McDowell, amados irmãos, tinha uma história muito complicada. Ele cresceu numa fazenda, vendo seu pai bêbado espancar a sua mãe. A sua mãe morreu de tristeza e ele odiava os cristãos que pareciam ter plena alegria no coração. E ele, quando pequeno, infelizmente, foi abusado por um dos caseiros da sua fazenda. O filme mostra isso e é impactante o ódio que aquele moço tinha de Deus e do Evangelho. Mas enquanto ele vai estudando a Escritura, ouvindo o Evangelho, Deus abre o coração dele. E ele se torna, meu querido amigo e irmão, um crente piedoso. E depois um destacado evangelista que dedica a sua vida na cruzada estudantil para Cristo, pregando o Evangelho para universitários no mundo inteiro e principalmente no seu país. Recomendo para você que busque esse filme, O Corajoso, a vida de Josh McDowell. Mas o que me impacta nesse livro é que quando Deus quer salvar alguém, Ele não se preocupa se essa pessoa é um incrédulo, é alguém resistente, é alguém que duvida, é alguém que persegue os cristãos. Porque quando Deus quer salvar alguém, Ele vai ao seu encontro e tira essa pessoa do caminho da dúvida e atrás para o caminho da fé. E aqui nós encontramos neste texto que lemos, queridos irmãos e irmãs, Maria. Quando ela recebe a notícia de que vai ser a mãe do Filho de Deus. Você a encontra analítica, um tanto quanto duvidosa, mas no final do texto você a percebe se submetendo ao Senhor e depois exultando pelas bênçãos maravilhosas que Deus tem para a vida dela. Maria começou com a dúvida e terminou com a fé. E eu quero meditar com você nesta noite de Natal sobre o caminho da fé. Talvez você chegou aqui meio duvidoso. Talvez você está
percebendo se o que está ouvindo é verdade ou não. Eu gostaria de lhe dizer que pelo poder do seu Espírito Santo, Deus pode suscitar fé no seu coração, abençoar a sua vida e trazer restauração para você. O nosso texto conta a história que no 6º mês, ou seja, depois que o anjo apareceu a Zacarias, Isabel está com 6 meses de gravidez. Maria mora na cidade de Nazaré, na Galileia, e o anjo Gabriel aparece a ela dizendo: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Ao olhar para esse texto, Deus nos apresenta aqui o caminho da fé. Eu espero sinceramente que nesse Natal o Senhor Jesus tome a sua mão e caminhe com você neste caminho, o caminho da fé. E ao olhar para o texto, em primeiro lugar, ele nos ensina que o caminho da fé começa com a análise. O caminho da fé começa com a análise. Imagine você que você é uma jovem de mais ou menos 17 anos. Você está noiva do rapaz da sua vida, do homem dos seus sonhos. Você está prestes a casar-se. E imagine comigo, meu querido amigo e irmão, que você está naquele momento muito especial ali, cheia de expectativa, e de repente aparece no seu quarto um anjo, cheio da glória do Senhor. E o anjo diga a você: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Como é que você reagiria? O versículo de número 29 nos mostra a reação de Maria. Vamos ler todos comigo? Como é que ela reagiu? Vamos lá? Todos comigo, vamos lá? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Primeiro passo no caminho da fé é a análise. Maria, diz o texto, que ela ouviu. O verbo grego aqui não significa somente colocar os ouvidos, mas observar, colocou bastante atenção. Mas mais do que isso, ela ficou literalmente perplexa, perturbada, diz o texto bíblico. Mas a perturbação, querido amigo e irmão, não retirou dela a capacidade de raciocinar. Diz o texto que ela ouviu esta palavra, perturbou-se muito, mas pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. E esse verbo usado para pensar no grego é que ela começou a colocar os pensamentos um do lado do outro. Literalmente significa isso. Ela começou a raciocinar: o que é isso? Que visão é essa? O que esse anjo está falando? Por que ele está me chamando de favorecida? Por que ele está dizendo que Deus está comigo? Maria analisa. E todas as vezes que você vem à igreja, você não tem que deixar o seu cérebro do lado de fora. Você tem que analisar tudo aquilo que você está escutando, para que você tenha o entendimento aberto pelo Espírito Santo e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Eu gosto muito de Romanos 10:17. É um dos versículos principais para o meu ministério. E na tradução revista e corrigida, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É quando você para, ouve, analisa e escuta a pregação da palavra do Evangelho, que Deus suscita fé no seu coração. Uma cena que me deixa maravilhado, irmãos, é quando Paulo está no auge da sua segunda viagem missionária, e ele pregou em Tessalônica em 3 fins de semana. Houve um grande avivamento, centenas de pessoas se converteram. Os judeus de Tessalônica começaram uma grande perseguição contra ele. Ele só pregou ali 3 sábados, e ele teve que fugir, meu querido irmão, teve que fugir para a cidade de Bereia. E ele vai para Bereia, e é interessante que ele começa pregando na sinagoga ali. E a Bíblia nos conta que os judeus de Bereia eram os mais nobres do que os judeus de Tessalônica. Por quê? Em primeiro lugar, eles recebiam a palavra com avidez. Eles ouviam o sermão com atenção. Eles não achavam que estavam ouvindo meramente o discurso humano. Eles estavam ouvindo a mensagem da palavra de Deus.
Eles ouviam com avidez, com fome. Mas diz o texto que eles consultavam na palavra de Deus para ver se era verdadeiramente assim. Eles analisavam a pregação de Paulo e acompanhavam no Antigo Testamento para dizer: será que ele está pregando mesmo a palavra de Deus? E o resultado de tudo isso é que o texto da palavra nos diz que por causa disso, muitos deles vieram a crer. Inclusive, algumas mulheres judias piedosas e pessoas da alta sociedade daquela cidade. Porque eles entravam na casa de Deus para usar o seu cérebro, a sua mente e o seu coração para avaliar tudo que estavam escutando. Eles entraram pelo caminho da fé, porque entenderam que estavam ouvindo a palavra de Deus. O que você faz quando você vem aqui? Você deixa seu cérebro lá do lado de fora? Você só fica pensando no resultado do jogo do seu time de futebol? Ou a irmã está desesperada: meu Deus, eu deixei o peru no forno, será quanto tempo o pastor vai pregar? Será que vai queimar o meu jantar? Pastor, Deus tem misericórdia de mim. Você tem que entrar aqui com a mente e com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar para você. O caminho da fé começa com a análise. Mas talvez você me pergunte: pastor, como eu faço para palmilhar outros passos no caminho da fé? Brian está querendo competir comigo aí, hein, Davi? Deixa para crescer, Brian, para pregar depois. Amados irmãos, Cristo toma da nossa mão nessa noite e nos chama a caminhar pelo caminho da fé. E em primeiro lugar, o texto nos diz que o caminho da fé começa com análise. Mas em segundo lugar, pasme comigo agora, o caminho da fé continua com a dúvida. O caminho da fé continua com a dúvida. O que o anjo diz a Maria, depois que ela analisa o que estava ouvindo? Ele diz a ela o seguinte: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, o Salvador significa. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Qual é a atitude de Maria diante dessa revelação tão espetacular, que eu não vou explicar detalhe por detalhe, porque nós não temos tempo nessa noite? Qual foi a reação de Maria? Vejamos aqui o versículo de número 34. Leamos todos juntos comigo, vamos lá? Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja bem que a dúvida de Maria não é uma demonstração de incredulidade. A dúvida de Maria tem a ver com o desejo de aprender, de conhecer e de entender mais tudo aquilo que lhe estava sendo revelado naquela ocasião tão importante. É diferente, irmão, da atitude de Tomé. Tomé se torna incrédulo quando Jesus ressuscita. Você se lembra? Sempre desde a história da igreja, sempre teve aqueles que faltaram muito no culto. E no primeiro culto da história cristã, teve o nome dele era Tomé. E o problema quando a gente falta do culto é que muitas vezes a gente perde algumas bênçãos que Deus resolveu dar naquele momento de culto. E Tomé faltou do culto, e eles estavam ali reunidos no primeiro dia da semana, que depois João chama no Apocalipse de o dia do Senhor. E eles estavam trancafiados com medo dos judeus, nos diz João no capítulo 20. E de repente, o Senhor Jesus apareceu no meio deles, e não era um fantasma, apareceu em carne, e disse a ele: paz a vós outros, disse a eles. E eles se amedrontaram, chegaram para trás, e ele disse: paz a vós outros. E mostrou a ferida da mão, e mostrou o lado, e eles ficaram muito felizes por virem a Jesus.
E o Senhor Jesus disse a eles que tinha uma missão para eles, de pregar o Evangelho e lhes daria o Espírito Santo. Tomé não estava lá. Quando foram achar Tomé que faltou do culto, Tomé, você não sabe a bênção, Jesus apareceu no culto. Mentira! Duvido, Deodó, como se fala lá em Minas Gerais. Duvido! Se eu não colocar meu dedo na mão dele e minha mão no lado dele, eu não acredito de jeito nenhum. Domingo que vem, ainda bem que o camarada não falta do culto para sempre, né, meu presbítero? E um dia ele tem que vir, né? Lá estava Tomé. E quem aparece no cenáculo? Jesus. Tomé olha para ele e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus diz para ele: porque você me viu, você creu, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Falou para ele: vem aqui, põe seu dedo aqui, põe sua mão aqui, não seja incrédulo, seja crente. Louvado seja Deus. Porque até para esses que são incrédulos, o Senhor tem misericórdia e pode levá-los a crer. Mas o caso de Maria não foi esse. Maria, ela duvida porque quer aprender, quer entender. Então a dúvida em si não significa algo ruim. E não significa que você é o incrédulo porque tem dúvidas. Porque a dúvida pode ser a ponte que Deus vai te levar para que você tenha o entendimento correto da palavra de Deus. Maria pergunta: como é que pode ser isso? Maria sabe o jeito normal de fazer bebês, pessoal. Ela diz: eu sou virgem, eu nunca tive relação com homem nenhum, como é que eu vou ser mãe desse grande filho de Deus? E o anjo então responde, quando ela apresenta a sua dúvida. Ele diz aqui a ela o seguinte, versículo 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. O anjo revela a ela que ela não vai ter relação com homem algum, pelo menos até o momento em que ela se casa com José. Depois que Jesus nascer, ela vai ter relacionamento sexual com José, porque ela se torna a esposa dele. Mas até lá o Espírito Santo desceu sobre ela e colocou uma semente no útero dela. A semente do Espírito Santo é equivalente, amado irmão, ao que o espermatozoide do homem faz. E aquela semente colocada com o Espírito Santo se une ao óvulo de Maria, e ali se forma aquela célula ovo, e você tem um embrião santo, sem pecado, porque ele não foi plantado com semente do homem, ele foi plantado com a semente de Deus. E ali Cristo então é gestado no corpo de Maria. Maria duvida para aprender mais o que Deus vai fazer, e quando ela apresenta sua dúvida sincera a Deus, Deus traz grande resposta para as suas indagações. Você tem alguma dúvida, meu querido amigo e irmão? Alguma coisa que você queira aprender da palavra de Deus? Se a sua dúvida é sincera, Deus, por sua graça, há de te responder por sua palavra, há de abrir o seu entendimento, há de fortalecer a sua vida e há de te conduzir no caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho da fé também é palmilhado pela dúvida. Se você olhar para o salmista no Salmo 13, sofrendo muito, ele vai dizer: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto, Senhor? Até quando relutarei eu toda noite com tristeza no meu coração sem dormir direito? Até quando dirá o meu inimigo: eu venci? O salmista tem dúvidas, e ele leva as suas dúvidas a Deus. Essa semana eu li um livro maravilhoso do Dr. Timothy Keller, que eu recomendo você que leia, O Natal Escondido de Jesus. E o Dr. Keller conta-nos como, quando ele foi pastorear na Virgínia, no seu primeiro pastorado, numa igreja de classe média como a nossa, rodeada por uma comunidade extremamente pobre. E aquela igreja era muito criticada, porque havia ali pessoas de classe média e que não ministravam a classe pobre daquela região. Até que um dia um presbítero da igreja com o Dr. Keller saíram e foram visitar uma senhora que morava praticamente em frente à igreja. E eles pregaram o evangelho para ela, e ela creu. Era uma mãe solteira com 3 filhos que tinha um histórico de vida terrível, cheio de devassidão. Naquela tarde ela telefonou para a irmã dela que morava em outro estado e dizia: o pastor da igreja aqui em frente à minha casa veio aqui, falou de Jesus para mim e disse que ele me salvou e agora eu creio. E a irmã dela: você acreditou nessa história?
Uma mulher com a vida como a sua, com tudo de errado que você fez, simplesmente Deus vai dizer para você assim: eu te perdoo, fica por isso mesmo. Eu é que não acredito numa mentira como essa. Aquela mulher ficou conturbada, perplexa. Quando o pastor voltou lá no dia seguinte, ela disse: pastor, eu estou duvidando. Olha o que minha irmã falou. Olha a vida que eu levava. E o pastor então foi mostrar para ela que todos nós somos terríveis pecadores. E que a salvação que ela recebeu de graça não foi de graça. Custou um preço muito, muito, muito alto. Deus mandou o Filho dele nesse mundo para morrer numa cruz. Ele recebeu a ira de Deus, o que nós merecemos sofrer no inferno na cruz. E Deus resolveu que o seu Filho substituiria todo aquele que cresce em Jesus. O pastor disse para ela: você tem uma grande dívida e você devia a Deus. E Deus resolveu ser o pagador da dívida que você devia a Ele. E Ele mandou o Filho dele morrer numa cruz para pagar os seus pecados. E leu para ela Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele disse a ela: porque você é tão pecadora, que Cristo morreu por você. E se você se arrepender dos seus pecados e crer que Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz para pagar os seus pecados, então Ele te perdoa, te purifica, te declara justa pela fé em Cristo no tribunal de Deus, te adota como filha e transforma a sua vida. E aquela mulher ouviu o Evangelho e ela se arrependeu e creu. E uma carga imensa caiu dos seus ombros. E o seu coração ficou cheio de paz. Quando ela apresentou as suas dúvidas sinceras ao Senhor, o Senhor ajudou, esclareceu e mostrou para ela o caminho da salvação. Se você tem dúvidas, diga: Senhor, tenho dúvidas. Me ajuda, esclarece as minhas dúvidas. Se você pedir de coração sincero, o Senhor vai esclarecer as suas dúvidas, vai abençoar o teu coração e vai te levar pelo caminho da fé. O caminho da fé começa com a análise. O caminho da fé continua com a dúvida. Mas em terceiro lugar, o texto da palavra nos ensina nessa noite: como palmilhar, pastor, o caminho da fé? O caminho da fé termina com a submissão. O caminho da fé termina com a submissão. O anjo disse a Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. E para provar para ela que milagres não acontecem somente com ela, ele conta para ela a história da sua prima Isabel, que é talvez a mulher mais consagrada da terra naqueles dias, casada com um homem extremamente piedoso. Provavelmente Isabel já vai ali na casa dos 70 e não conseguiu ser mãe. E mesmo sendo uma mulher tão abençoada, é considerada amaldiçoada porque não pôde ter filhos, já bem velhinha. Então o anjo, para mostrar para Maria que milagres não acontecem somente com ela, ele diz a ela o seguinte no versículo de número 36: e Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, vamos ler comigo todos o 38, vamos lá? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria tem dúvidas. Deus soluciona as dúvidas de Maria e mostra para ela que Deus realiza milagres na vida dela e na vida de outras pessoas, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus tem poder de cumprir todas as suas promessas. E Maria é sincera, irmãos. Eu já preguei para muita gente que dizia ter dúvidas, irmãos. E quando todas as dúvidas dessas pessoas são tiradas, muitas delas creem no Senhor e são sinceras, mas outras continuam com seu coração empedernido, mostrando que as suas dúvidas não eram sinceras, era simplesmente pura resistência ao Evangelho do Senhor, o que é característico do coração humano.
Mas Maria, quando tem suas dúvidas sanadas e vê que Deus é um Deus que pode realizar milagres, ela se submete, meus irmãos, minhas irmãs. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que bênção maravilhosa. Quando nós cremos, irmãos, que Deus nos amou, Maria entendeu que o Salvador viria dentro do ventre dela e viria por ela. Quando nós cremos que Deus deu o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados, e nos reconciliar com Ele, e nos dar de graça a vida eterna, toda a nossa pretensão de soberania em nossa própria vida cai por terra. Porque nós entendemos que nós fomos comprados pelo sangue do eterno Filho de Deus. Então, a partir de um momento como este, você já não é mais o dono da sua vida. Você já não realiza mais a sua vontade. Você já não faz mais o que se lhe dá na cabeça. Porque o Filho de Deus te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Você agora pertence a Ele. E todo chamado, todo desafio, toda possibilidade que o Senhor colocar diante de você, você não tem o direito de resistir. Pelo contrário, a sua reação deve ser: eis aqui a tua serva, que se faça em mim a tua vontade. O profeta Isaías, quando viu a glória do Senhor sentado no trono, viu os anjos ao redor dele cantando, viu quanto ele era pecador, viu que Deus mandou Cristo na cruz para purificar os pecados dele. Deus pergunta no céu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías naquele momento olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém, e ele disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você entende o tamanho da salvação que recebeu, você consagra toda a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a viver para Cristo Jesus, porque Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Nessa noite de Natal, o Senhor está te chamando a se arrepender de todos os seus pecados, irmão, e a olhar para a sua vida e analisar aquilo que não está submisso à vontade do Senhor, aquilo que você tem tido dificuldade de entregar nas mãos dele. O Senhor nessa noite está te chamando ao arrependimento, está dizendo a você: eu não quero você pela metade, eu quero que você me sirva de todo o coração. Dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, você tem que parar de viver para você. Você precisa começar a viver para mim, porque eu te comprei. Você não se pertence, você não faz aquilo que você quer. Você tem que realizar a minha vontade. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? O que precisa melhorar na sua vida? Está precisando melhorar a vida de oração no casamento em 2022? Se o Senhor está te chamando nessa noite, se arrependa e diga: Senhor, abençoa a minha vida de oração com a minha esposa. Está precisando melhorar o ensino para com os filhos do caminho de Jesus. Senhor, me ajuda a arrumar um tempo para ensinar meus filhos a andarem com Jesus. Está precisando melhorar a frequência à casa de Deus, a adoração. Senhor, eu me arrependo. O Senhor quer que eu esteja adorando publicamente. Me ajuda a estar, Deus, na tua casa, usando os meus dons e talentos para ti. Lá no teu trabalho, Deus te colocou para ser uma bênção. Os dons que Ele te deu foi para fazer a diferença. Você precisa entender que você representa Jesus ali. Diga: Senhor, naquele lugar, usa a minha vida para exercer a justiça, para fazer o que é certo e para abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor. Sabe o que aconteceu com Maria depois que ela palmilhou esse caminho da fé? Ela se entregou nas mãos de Deus. E a Bíblia nos conta a história que ela não pensou em nada. Grávida, ela partiu para uma viagem a pé de 100 quilômetros a pé, sozinha, região perigosa, subiu para as montanhas de Judá. Ela ficou tão empolgada com a notícia que Isabel estava grávida, que ela falou: eu preciso ver esse milagre, eu preciso ver a ação de Deus nesse negócio. E ela foi e fez aquela viagem sozinha. E quando ela entrou na casa de Zacarias, ela falou: Shalom, Isabel. E Isabel, irmãos, ouvindo a saudação de Maria, diz o seguinte a ela: bendita és tu entre as mulheres,
bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu dentro de mim. João Batista, quando ouviu a voz da mãe de Jesus, e sabia que Jesus estava dentro dela, começou a pular dentro da barriga de Isabel. Isabel diz para ela: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as promessas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nesse momento, irmãos, Maria tem uma grande experiência com Deus. Quando vê o Espírito Santo enchendo Isabel e revelando a Isabel que Maria era mãe do Filho de Deus, e que Maria é bem-aventurada e Maria impactada. Nesse momento, depois de palmilhar pelo caminho da fé, tem como resultado uma grande comunhão com Deus. E experimenta uma grande alegria, ela começa a cantar: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Cante comigo o coro, vamos lá? Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Maria teve uma grande experiência com Deus e foi objeto de grande exultação. Se você, como ela, palmilhar pelo caminho da fé, analisando a palavra de Deus, apresentando sinceramente as suas dúvidas e submetendo-se pela fé à vontade do Senhor, você também pode ver o poder de Deus agindo em sua vida, pode exultar na alma e dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele contemplou na humildade da tua serva, e desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você está precisando de um novo momento com Deus na sua vida? Você está precisando de experimentar o poder do Espírito Santo agindo em você? Você está dizendo: Senhor, eu estou vivendo a vida cristã no modo deixa levar com a barriga, eu estou empurrando com a barriga, eu não estou tendo impacto nenhum, eu não tenho mais oração, eu não leio mais a Bíblia, eu me tornei um mero religioso, eu gelei Deus, eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor na minha vida. Hoje o Senhor está dizendo a você: analise a palavra, leve suas dúvidas a Deus, submeta-se à vontade do Senhor, e de repente, quando você menos imaginar, Deus fará algo glorioso na sua vida, e você dirá: louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele cuida de mim, porque Ele abençoa a minha vida. Hoje você está sendo convidado a andar pelo caminho da fé. Tome comigo a mão de Jesus. Vamos juntos, analisando tudo aquilo que Ele nos ensina, apresentando a Ele as nossas dúvidas, submetendo-nos à sua vontade, crendo nele como nosso único Senhor e Salvador, e vivendo todos os dias da nossa vida para a sua glória. Certamente nós seremos surpreendidos com a intervenção sobrenatural de Deus, e grandes coisas o Senhor há de realizar em nossa vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Caminhe firme no caminho da fé, e você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.